Prezadas e prezados, a pergunta já me foi feita algumas vezes, mas vamos lá de novo. Por que eu detesto tanto Ciro Gomes? Bom, antes de eu responder, por gentileza, lembre-se: se uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, uma verdade dita 1000 vezes é uma verdade ainda maior e melhor. Então, por 1 milhão de verdades, não as fake news, como diria José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. E por gentileza, like aqui no vídeo, like agora, não deixe para o final, porque no final você esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente esse vídeo e compartilhe. Se não der para fazer tudo, se você pelo menos puder dar o like no vídeo, eu agradeço e agradeço muito. Bom, então vamos lá. Eu fui fã do Ciro Gomes durante 27 anos, entre 1991 e 2018. Em 1991 eu vi uma entrevista dele para Marília Gabriela, que eu fiquei encantado. Ele já era governador do Ceará, já tinha ouvido falar dele como prefeito de Fortaleza, de façanhas que ele fez como prefeito de Fortaleza, e ele era governador do Ceará sucedendo ao Tasso Gereissati, e também se falava muito bem dele, e eu ouvi maravilhas da boca dele. Nenhum político, para mim, até aquele momento tinha sido tão convincente como ele, aquele garoto novo, rapaz de 33 anos, eu acho, e nem Leonel Brizola me seduziu tanto, nem Luiz Inácio Lula da Silva me seduziu tanto, então nem Mário Covas me seduziu tanto. Então eu comecei a acompanhar de perto a carreira dele, e aí fui observando o que ele fazia como governador do Ceará, uma gestão absolutamente brilhante, como ministro da Fazenda, como ministro da Integração Regional, enfim, todos os cargos que ele ocupou. E mesmo quando não ocupou, quando ele foi estudar em Harvard, enfim, ele teve um papel proeminente na República Brasileira. Votei nele para presidente em 1998, votei nele para presidente em 2002, votei nele para presidente em 2018, e em 2022 já não dava, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Cara, extremamente preparado, de esquerda, sujeito que defendia um projeto nacional de desenvolvimento muito consequente, ótimo de oratória, ótimo de escrita, sucesso em praticamente todos os cargos que ocupou. Então, enfim, eu achava aquele cara o máximo. Chegou em 2018, ele teve desentendimentos com o PT e com o Lula, sobre os quais não vale a pena falar agora, porque eu já falei várias vezes, e esses desentendimentos sempre com pitadas de impaciência, com erros, com hesitações, com maus humores, e isso foi me deixando irritado, por exemplo, quando o Lula estava para ser preso um pouco antes, ele não apareceu lá no sindicato para dar um abraço no Lula, para ser solidário ao Lula, veio com uma história: o Cid estava me representando, eu estava nos Estados Unidos, voltasse dos Estados Unidos, nada mais importante, a afirmação da união do campo progressista, já que eles foram aliados durante muitos e muitos anos, não, e aí ele queria ser presidente da República, nem que tivesse que pisar no pescoço da própria mãe. A grande verdade é essa, e uma decisão do Lula irritou ele, e ele se descompatibilizou do PT praticamente completamente, a ponto de depois ser convidado para ser vice-presidente do Lula. E se ele aceitasse ser vice-presidente do Lula, ele ia ser o presidente, porque a candidatura do Lula ia cair, ele ia assumir a cabeça de chapa, e obviamente no segundo turno ele ganhava do Bolsonaro, mas não, ele rejeitou. Então, o pior de tudo é quando acabou o primeiro turno, qual era o papel dele? Qual era o papel decente dele? Ele pegar o Fernando Haddad, que foi para o segundo turno, pela mão, e correr o país junto com o Fernando Haddad,
mostrando quem era, o que podia ser feito, como ele ia apoiar, né? Ele dizia que o Fernando Haddad era amigo dele, né? E o que ele fez foi o contrário. O que ele fez foi ir para Paris e para Roma durante o segundo turno e voltar na véspera da eleição. E quando voltou, sequer voto no Haddad declarou. Então, isso é uma traição com todos os companheiros dele, com todos os aliados dele, com todos os parceiros dele, com toda a esquerda, que eu nunca vou esquecer. Foi isso aí que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Isso elegeu Jair Messias Bolsonaro. Porque se ele não tivesse feito essas cretinices, essas aleivosias, essas parvoices, como nós portugueses dizemos, né? Ele conseguiria todos os votos que ele teve no primeiro turno, a grande maioria ele ia transferir para o Haddad, né? E os que ainda faltasse, como ele estaria na dinâmica, ele tem carisma, ele tem oratória, ele sabe falar, ele poderia estar ajudando o Haddad a virar essa partida. Não virou. E o resultado foi o quê? Um presidente corrupto, de 2019 a 2022, um presidente omisso, um presidente genocida, um presidente ladrão de joias, contrabandista de joias, um presidente golpista, um presidente com pendores para planejar assassinatos, né? Tudo isso que a gente viu. Sabe quem é o responsável maior? Foi uma série de fatores, mas sabe qual é o fator maior? Foi exatamente a omissão do Ciro Gomes, né? Que a partir dali começou a meter o malho no PT de uma forma injustificada, de uma forma que não se aceita, né? Cara pálida. O PT foi o partido que mais dinheiro botou em Sobral, sua cidade, em todos os tempos. O PT botou rios de dinheiros em Sobral. Hoje você se vangloria, não porque Sobral tem isso, porque Sobral tem aquilo, porque Sobral tem isso. Tem, graças a você que você pediu, mas graças ao PT também, que foi quem botou dinheiro, quem financiou. Se não fosse o PT, vê o que Sobral seria, né? Então, meu irmão, você, como diria Bete Carvalho, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, né? Eu, de 1991 a 2018, fui seu maior fã. 27 anos de admiração política, né? Mas agora, com todo o respeito, caguei para você. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela atenção, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E se puderem, deem uma olhada na descrição desse vídeo.